Olá, meus amigos. Mais uma vez, eu, professor Valdemir Santiago. Esse é o meu canal Detalhando Fatos Históricos. Como eu havia prometido, ia gravar um vídeo falando sobre Maria Madalena, que ela não era uma prostituta, então agora chegou a oportunidade, certo? Bem, o que existe muito é pessoas dizendo que aquela mulher que foi apanhada em ato de adultério era Maria Madalena. E dizem que aquela mulher que ungiu Jesus com aquele vaso de alabastro e que enxugou os pés de Jesus com os cabelos, era Maria Madalena também, a prostituta. Eu já vou deixar você numa enroscada aqui. Por quê? Já vou fazer uma pergunta aqui para você que você talvez não vai ter saída. A pergunta é, se aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro e ungiu Jesus com aquele perfume era Maria Madalena, eu pergunto para você, de onde que ela arrumou dinheiro para comprar aquele perfume? Era dinheiro de prostituição? Então você acha que Jesus ia aceitar um perfume sendo comprado com dinheiro de prostituição para poder, vamos dizer assim, ungir ele? O que você acha? Você é bom de Bíblia? Sai dessa aí agora. Agora vamos provar se realmente Maria Madalena era a mesma mulher que foi apanhada de adultério e se era também a mulher que enxugou os pés de Jesus com o cabelo, certo? Vamos lá. Onde que os pregadores estão tirando essa passagem? Eles estão tirando essa passagem aqui, já estou com a minha Bíblia aqui. É Lucas capítulo 7, verso 36, que diz o seguinte. E rogou-lhe um fariseu que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, sentou-se à mesa. Esse fariseu era Simão. Né? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. As pessoas dizem que ela era uma prostituta, porque diz que a palavra pecadora se referia a uma prostituta. Negativo, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Pecadora toda mulher é, porque toda pessoa comete pecado. Paulo diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, querer se basear nessa passagem para dizer que ela era uma prostituta, pode descartar essa, ok? Continuando. Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Era ela, certo? Estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Certo? Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Quer dizer que o Simão não era pecador, né? Só a mulher. E respondendo, Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Bom, aí Jesus deu um sermão lá no Simão, que ele ficou sem saída, correto? Então, veja bem, a mulher aqui foi a que quebrou o vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus e enxugava os pés dele com o cabelo. A pergunta é, essa mulher é Maria Madalena? Quem era Maria Madalena na Bíblia? Porque de onde que veio esse termo dizer que ela era uma prostituta? Você sabe quem foi que deu esse título a ela? Se você não sabe, você vai saber agora, correto? Pois é, esse título ele foi dado a Maria Madalena no ano 591 depois de Cristo pelo Papa Gregório Magno. Por quê? Porque Maria Madalena, vamos dizer assim, ele quis tirar um pouco da liderança de Maria Madalena para ela não destacar tanto, porque a igreja ela não, vamos dizer assim, ela não tem mulher assim como sacerdote, diaconisa ou anciã na igreja, ou seja, não tem cargo para a mulher, certo? Então, veja bem, como ela estava se destacando, você vê na Bíblia, Maria Madalena ela é citada de 14 a 17 vezes só no Novo Testamento, correto? Então, por que que ele fez isso? Para tirar um pouco da liderança dela, correto? De onde vem o nome Maria Madalena? Maria Madalena, a palavra Madalena vem de Migdala, que em hebraico quer dizer Magdala, ou cidade da torre. Era uma cidade ali às margens do mar da Galileia, era ali que ela vivia, certo? E pelo que se diz, a história, Maria Madalena era uma mulher bem de vida, certo? Quem eram os parentes dela na Bíblia? Nós vamos ver daqui a pouco, correto? Então, essa passagem aqui não prova que Maria Madalena era prostituta, correto? Agora, se ela era uma pecadora, as pessoas dizem assim, mas o título de pecadora era para prostituta. Então, como é que você explica aqui Mateus 9, versículo 10, que diz assim, aqui está falando de Jesus, e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores,
Se a mulher era uma pecadora, era uma prostituta, esses pecadores aqui são o quê? Ó, publicanos e pecadores. Quer dizer que publicano não tinha pecado? Quem eram os pecadores que eles estavam falando? Você analisa o texto aqui, que o texto explica quem que era, correto? Mas vamos lá. Vamos para Mateus, capítulo 26, versículo 6. Aqui vai dar mais uma referência sobre esta mulher. Diz assim, ó, a passagem é a mesma, lá de Lucas, certo? Aqui diz assim, ó, Mateus 26, 6, está escrito assim: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Tá, o relato de Lucas 7,36 é o mesmo aqui de Mateus 26, 6, só com mais alguns detalhes, certo? No verso 8 diz assim: os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres, certo? A pergunta é, essa mulher era prostituta? E a pergunta que eu fiz lá, com qual dinheiro ela comprou esse perfume? Você pode me dizer na Bíblia? Certo? Afinal de contas, quem era essa mulher, então, que ungiu os pés de Jesus? Aliás, ungiu a cabeça de Jesus aí e enxugava-lhe os pés. Ela tinha parente, certo? Ela tinha irmão, tinha irmã, eles eram amigos de Jesus. Vamos ver quem é, então, essa mulher aqui na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 11, certo? Ó, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim, ó: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia. Lembra aquele Lázaro que Jesus ressuscitou? Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, certo? A aldeia de Marta e de sua irmã, aliás, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Presta atenção. Olha o verso 2 agora. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha-lhe enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Quem era o irmão e a irmã daquela mulher do cabelo comprido que enxugou os pés de Jesus, ungiu ele com aquele vaso de alabastro? Era Maria Madalena. Maria Madalena era irmã de Lázaro e irmã de Marta. Ela, então, não era prostituta, certo? Eles eram de uma família que morava em Betânia, ali na região também. E Maria nunca foi prostituta. Esse nome foi dado a ela, certo? Mas aí você pergunta, professor, e a mulher que foi apanhada em ato de adultério, não é Maria Madalena? Vamos ver. O relato está no Evangelho de João, certo? Capítulo 8. Então, nós estamos no 11, vamos voltar aqui. Ó. A mulher adúltera, certo? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, ele ficava ao lado de Betânia, correto? Jesus, então, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Presta atenção agora. Qual é o nome dessa mulher? E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Pois eu vou provar para você que essa mulher não era Maria Madalena. Por quê, professor? Porque se você ler todo o relato do Evangelho de João, capítulo 8, a Bíblia não cita o nome dessa mulher, certo? A Bíblia não dá o nome dessa mulher. As pessoas é que deram o título para dizer que foi Maria Madalena que foi apanhada em ato de adultério. E outra coisa, os fariseus lá no versículo 5 diz assim: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Você sabia que os fariseus eles torceram a escritura aí? Pois é. Quando eles dizem que a lei que está falando é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Então veja bem, na lei de Moisés, na Torá, a passagem que eles estavam se referindo aqui é Levítico capítulo 20, versículo 10. Pode conferir na sua Bíblia. Lá diz assim, que se uma mulher adulterar, terá que ser apedrejada a mulher e o homem. E eles falaram para Jesus assim, ó: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Ou seja, eles torceram a escritura, certo? Não, na lei não diz só a mulher, diz a mulher e o homem. Mas eles levaram só a mulher. Por que não levaram o homem? Eles estavam armando uma cilada para, vamos dizer assim, querer pegar Jesus, certo?
Então veja bem, primeiro, a Bíblia não cita o nome desta mulher que foi apanhada em ato de adultério. Então, se você dizer que essa mulher que foi apanhada em ato de adultério é Maria Madalena, você terá que provar isso pela Bíblia. E pela Bíblia você não prova porque a Bíblia não dá o nome, certo? 1 Coríntios 4,6, bem no finalzinho do verso, Paulo diz, não devemos ir além do que está escrito. Se não está escrito, não está, certo? Ou vamos fazer que nem os fariseus, torcer a escritura para favorecer o homem e condenar a mulher? Não é bem por aí, certo? Então veja bem, se a Bíblia não dá o nome da mulher, não tem como você dizer que era ela. E a mulher que enxugou os pés de Jesus era Maria, irmã de Marta e de Lázaro, e Lázaro não tinha nenhuma irmã prostituta, correto? Então veja bem, querer taxar ela como prostituta, aí você vai se enrolar, porque você não tem como provar. Outra coisa, a Bíblia diz que Jesus escrevia na areia. O que Jesus escrevia? Eu já vi muita gente dizer que Jesus estava escrevendo o pecado daquelas pessoas, certo? Na Bíblia não está escrito o que foi que Jesus escreveu. Muita gente diz, foi o nome das pessoas, outros falam, foi o pecado. Não tem como você provar, correto? E outra coisa, é a única passagem na Bíblia que Jesus escreveu algo. E o que ele escreveu, a Bíblia não relata, vamos dizer assim, o que escrito foi esse. Então, querer dizer que a mulher que ungiu Jesus com aquele perfume era Maria Madalena prostituta, me desculpe, quem ensina isso não sabe o que está falando, certo? E querer dizer que a mulher que foi apanhada em ato de adultério também era Maria Madalena, me desculpe, porque a pessoa que fala isso, ele não tem, isso aí vamos dizer assim, é argumento dele mesmo, ele que inventou isso aí. Porque se a Bíblia não dá o nome da mulher, ele não tem como provar que era Maria Madalena. E como eu falei, se Maria Madalena era uma prostituta, aquele perfume ela teria comprado com dinheiro de prostituição. E se ela fosse uma prostituta, Jesus jamais ia aceitar ser ungido com um perfume comprado com preço de prostituição. Correto? Então aí está a prova que Maria Madalena não era uma prostituta. Esse nome, esse título quem deu foi o Papa Gregório Magno em 591. Ele é o autor desse título dado a Maria Madalena. E depois da morte de Jesus, para onde foi Maria Madalena? Bom, depois, quando Jesus ressuscitou, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Não se sabe para onde Maria Madalena foi, houve uma grande perseguição aos cristãos. Segundo a tradição, diz que ela navegou para a França e lá ela morreu, certo? Depois, com muito tempo, foi encontrado um crânio e fizeram um estudo e chegou à conclusão que era o de Maria Madalena. Isso aí para mim já é outra coisa que não tem como provar, correto? Mas o importante é que na Bíblia não existe nenhuma Maria Madalena prostituta. Inventaram isso aí e estão pregando no púlpito das igrejas. Então as pessoas têm que tomar cuidado a não condenar pessoas inocentes, ok? Bem, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, deixe seus comentários, se inscreva no meu canal e divulgue esse vídeo aí também, compartilhe ele com seus amigos, ok? Até a próxima!